Então é um prazer tê-lo aqui, né, com a turminha da cenografia aqui da manhã. A gente vai gravar, porque depois a gente vai disponibilizar para o pessoal da tarde, né, que está nesse texto também. Só avisando, eu passei para a Cíntia o rider técnico do Sesc Vila Mariana, nós mudamos para Vila Mariana. Eu tinha falado do Teatro Anchieta, mas está com complicação de poder até visitar uma hora. E o Vila Mariana, como a gente está lá com o Henrique IV, eu falei com a Érica, é mais viável. A gente vai ver mais para frente, aí quem tiver interesse, de dar um pulo lá, e aí passei também DWG para ela, para quem quiser trabalhar, né, no CAD, coisas assim. Então é isso, vamos ouvir um pouco aí, você contar como é que foi esta história. Bom dia, desculpa o atraso, eu calculei mal o trânsito, atrasei, mas parabéns pelo Henrique, claro. Você chegou a ver? Tem umas 2 semanas, muito legal. Texto difícil, mas resolve bem essa questão bolsonarista sem ficar fazendo discurso. Se o cara é louco ou não é louco, como é que resolve isso? Gente, vamos fazer uma conversa, tá, sobre isso, porque a memória é ruim. Como ele disse, isso foi feito em 95, ficou 2 anos em cartaz. Foi um esforço grande de um produtor que, infelizmente, já morreu, que era o Antônio Matias de Oliveira. E uma dramaturgia, eles têm o texto do Maia? Eles têm uma dramaturgia do Reinaldo Maia, que também, infelizmente, foi embora. E que depois esse ajuntado de gente vai gerar o Grupo Folias, que existe até hoje, né, que está ali na Santa Cecília. E, enfim, isso é um pouco o embrião do Folias, né, é um embrião bem emblemático, porque Verás que Tudo é Mentira é baseado no Capitão Fracasse, que é um romance do Théophile Gautier, né, e que gera também um filme do Hector Escola, que é um filme famoso também, que é o Capitão Fracasse. E a gente estava em 95, né? Contextualizar um pouco o que significava 95 aí. Era, digamos, a época da redemocratização, onde a gente tinha uma ideia de utopia muito grande, né? Ou seja, a gente achava que, de fato, o país ia caminhar para outro lugar. E culturalmente a gente via que as coisas estavam muito circunstanciadas e continuam, tá? Talvez hoje a gente tenha outros mecanismos, mas na época, para fazer qualquer coisa, você tinha a Lei Rouanet, que não chamava Lei Rouanet, mas enfim, era a mesma coisa que está aí. E você tinha a enorme hegemonia da mídia eletrônica, né, que é uma hegemonia única no mundo inteiro, da Rede Globo, fundamentalmente. E óbvio que se você fosse oferecer um projeto de cunho artístico, cultural na Lei Rouanet, entre você e a estrela global, fosse boa ou não, você ia perder, né? Que é o que continua a acontecer. E por que eu estou falando tudo isso? Porque Verás que Tudo é Mentira tem tudo a ver com esse contexto, né? Com o contexto de uma trupe que está tentando se instalar supostamente na modernidade, no começo da modernidade, né? No fim da Idade Média, e
tenta e se organiza daquela forma, inclusive porque vive uma praga na Europa inteira. Então, é um jeito de os caras se juntarem, fazerem um caixa único. Tem lá um baú onde eles põem todo o dinheiro que eles arrecadam durante aquele tempo. É uma forma de contrato também, porque ninguém pode sair. Se você sair, você sai com uma mão na frente e outra atrás. Você só abre o cofrinho no final e aí divide o que levantou de grana. E é por aí que se dá esse contrato, né? Então a gente pensava muito nessa história de que a saída seria sempre encontrar coletivos alternativos, etc, etc, etc. E por conta disso, a gente, a obra do Théophile Gautier, para nós, nos falava bastante. Era um tempo de utopia, tanto que a gente mexe no final, né? No final do, não sei se vocês conhecem o romance, mas no final do romance, eu não lembro direito de todo o entrecho, mas no final do romance, a filha, a ingênua, né, que faz a ingênua, é toda uma estrutura de comédia dell'arte, a que faz a ingênua se descobre como herdeira de uma grande fortuna e tal, não sei o quê, né? E o Barão de Sigognac, que é o nobre pobre que vai escrever para eles, né, vai virar o dramaturgo deles, tinha um castelo absolutamente destruído. Ele abandonou o castelo, né? Vivia lá com um servo e tal. E ela reforma o castelo inteiro e fica insistindo muito no castelo dele. Fica insistindo muito para que ele volte para lá, e ele não quer de jeito nenhum voltar para o porra do castelo. Finalmente ela consegue convencê-lo, e aí eles voltam para o castelo, e quando eles chegam no castelo, o castelo está todo reformado, e os servidores do castelo são os caras da trupe. Ou seja, a gente achou que isso era muito cruel demais para fazer. Hoje em dia eu faria esse final e mais alguma coisa, porque não tinha realmente outra saída, mas o Théophile Gautier era um cara muito esperto, que já via isso lá atrás. A gente não fez isso, a gente fez um final, de certa forma, um final feliz e tal, onde a trupe continuava e tinha caminho. Então era isso, e como tinha essa coisa do caminhar, né? A coisa do andarilho, a coisa do cigano, da não fixação, a gente fez a cenografia, era uma grande carroça, que era uma coisa impossível, inclusive, era uma merda aquilo, que era uma coisa gigantesca, pesava muito, né? Ela tinha uma dificuldade enorme, porque ela tinha que girar num eixo. Ela não girava num eixo, mas ela não girava num giratório, mas ela tinha que cobrir uma área pequena para girar. Então a gente ficou quebrando a cabeça de como resolver aquilo, o eixo que ficava embaixo para que ela não, porque senão ela era tão grande que ela precisava de uma área gigantesca para girar. Então um problema central para a gente era como resolver aquilo, e aí a gente acabou achando uma coisa não me lembro direito, mas eram umas coisas transversais e tal, que hoje em dia acho que seria muito simples de resolver, mas na época deu trabalho. E a gente fazia na rua aquilo, fazia em parques e tal, conseguia fazer em parques, e a gente fez duas temporadas, e era um espetáculo muito aplaudido. Então hoje em dia, até hoje, as pessoas me falam assim: nossa, adorava aquele espetáculo. Você viu? Eu vi, porque nunca tinha ninguém para ver todo o espetáculo. 3 ou 4 pessoas, assim, mas todo mundo viu aquilo, não sei como.
E a gente estreou no salão paroquial da igreja São Judas, lá São Judas mesmo, e depois a gente fez esses espetáculos aí nos parques da cidade. Não fez muito também, fez umas 10, 12 apresentações, sei lá. E depois eu descobri uma escola que tem aqui do lado, que é o Lucas Pardo Filho, uma escola estadual, que tinha um auditório lá e tinha uma área grande, assim, sabe? Aí a gente acabou convencendo as pessoas de cederem para a gente fez uma temporada aqui também, no Lucas Pardo Filho. Eu fui no cinema. Você viu aqui? Eu vi nesse espaço aí. Mas aí a carroça nesse espaço, que era fechado? Ela girava. Não lembro assim. Ela girava, ela tinha uma área pequena, acabou ficando com acho que a carroça aqui não giraria, mas com uma área um pouquinho mais larga que essa, ela giraria. É importante ela girar, porque tinha um movimento, ela tinha vários palcos, ela tinha um alçapão, ela tinha um palco que ficava na altura das rodas, depois tinha um teto, né, que era outro palco, e tinha uma tampa que fechava a carroça inteira, e essa tampa também descia e formava um palco maior, e tinha um alçapão. Então, enfim, ela tinha muitos recursos, a carroça. Mas foi um perrengue levar aquilo para cima para baixo. Não aconselho ninguém a fazer uma merda dessa. Precisava de um caminhão gigante para. E às vezes a carroça quebrava, a gente tinha que entrar embaixo da carroça no meio do espetáculo. Aquilo pesava muito. Diga. Essa paróquia São Judas é qual? Na Moca? Não, na São Judas Tadeu, lá perto do Jabaquara. Tá. A igreja São Judas. Sim. Então fala pra gente quem era o cenógrafo que fez essa carroça. O cenógrafo era o Márcio Medina. Cenógrafo e figurinista. Eu acho que ele ganhou o Shell até de figurino disso. Se não me engano, ganhou o Shell de figurino. Cenário não. A cenografia era só a carroça ou tinha outros elementos? Só a carroça. Só a carroça. Tudo em cima da carroça. Basicamente. Era isso. A gente foi para Santos também, na época eu era secretário de Cultura de Santos, teve o Porto Cultural, a gente levou para lá. Coisa toda, mas. Enfim. E como é que foi assim, a relação com o cenógrafo? Como é que se dá isso? É para que eles entendam um pouco essa coisa de como é que a coisa começa, como é que caminha, quem define, parceria, não é? Conta para a gente um pouquinho. Bom, eu tenho o costume de trabalhar muito em coletivo, né? Assim, então, mesmo eu já saí do Folias faz tempo, mas mesmo assim ainda eu acho que a encenação é um projeto coletivo, né? Sem nenhum proselitismo. Então, o que eu me lembro disso é que a gente ia articulando aquilo. Primeiro, era um tempo de ensaio muito longo, né? A gente ensaiou isso, acho que tipo 7 meses, uma coisa assim, né? Então, a priori, você não tinha ideia do que era. Aquilo vai nascendo. Eu não sei nem que horas nasce, nem quando nasce, mas não é exatamente do cenógrafo a ideia, nem minha, nem do elenco. É meio... nasce ali do projeto, né? Então, não sei nem te precisar quando é que é, como é que é. Às vezes alguém tem um insight X, outro, enfim. O próprio cenotécnico é importante, né? Por causa desse truque aí da coisa, que era o Mário Márcio, que também morreu, que era um cara que era um MacGyver, além de cenotécnico, ele fazia 200 mil truques para teatro e tal. Enfim, então não sei te dizer exatamente como é que nasce, mas em geral as coisas que eu tenho feito são meio articuladas assim, né? Claro que hoje em dia acho que isso seria impossível de fazer, né? Não sei, a não ser que se tivesse uma grande produção e tal, mas
O que você tinha aí, por isso que estou falando da utopia, é que você tinha uma coisa que movia montanhas, entendeu? Você não tinha essa estrutura que você tem hoje em dia de grana, por exemplo, de Fomento, de Zé Renato, de coisas de PROAC. Você não tinha porra nenhuma, na verdade. Porque você tinha a Lei Rouanet que você sabia que não ia ganhar. Mas você tinha esse outro patrimônio que era uma convicção absoluta de que aqueles artistinhas ali iam mudar o mundo, entendeu? Que a transformação política viria pela transformação cultural mesmo e tal. Então isso era determinante, que a gente estava, de fato, numa guerra santa. Eu, sinceramente, não é por conta da idade, nem porra nenhuma, mas eu não vejo eu acho o horizonte muito achatado. Né? O horizonte é tão achatado que a gente fica com a ilusão de que tirar o Bolsonaro vai resolver alguma coisa. Vai, claro, né? Estamos trabalhando por isso. Ontem eu estava lá no Arte pela Democracia, no encontro com a Haddad, a gente lá agitando os guarda-chuvinha, cantando, fazendo, acontecendo. Mas eu acho que o horizonte está achatado. A gente vive uma coisa que não é nem... uma coisa pós-utopia. É uma coisa que não tem... Não sei, eu vejo muito achatado. Então, hoje em dia eu não conseguiria fazer isso. E se alguém viesse com a ideia da carroça, eu falasse, vai brincar, você, porque eu quero que você se foda com essa carroça. Eu não passo nem na porta de sair. Entendeu? A gente levava e a gente estreou isso. Esqueci de falar isso. A gente estreou isso no Festival de Curitiba, na Praça do Relógio, entendeu? Que é uma coisa meio emblemática da cidade, né? E aí foi um sucesso do cacete aquilo, naquele dia. Nossa, foi maravilhoso. A gente ficou meio se achando. Nossa, aquilo era genial. No outro dia nós fomos fazer num outro lugar. Lá. Pega a porra da carroça, desmonta, monta e tal. Aquilo levava uma madrugada inteira para montar. Bom, aí fomos lá num negócio que tinha uma outra praça, mais periférica e tal. Tinha um terminal de ônibus, aí fizemos um espetáculo, um fracasso absoluto. Mas, pô, como é que o negócio pode ser tão louco assim a ponto de num dia dar certo e no outro dia dar errado, né? Porque se dependia de uma coisa de fato, de exposição, de comunicação com o público e tal, essa porra era no meio da rua, você não tinha os recursos que você tem hoje de microfone e tal, né? Tinha microfone sem fio, mas aquelas coisas começavam a dar mil problemas de interferência e tal. Vocês têm que fazer a conta que vocês não tinham nem nascido aí. Né? Então, é outro século, é outro mundo. Então, não dá muito para vocês imaginarem também o que são essas condições tecnológicas e tal, porque hoje em dia isso é muito avançado. Mas foi isso, foi uma coisa, foi uma experiência mesmo, muito legal, né? Essa coisa da utopia, de certa maneira, é o que vingou o Galpão do Folias, né? E que até hoje eles continuam vivendo um pouco nessa questão, só sofrem lá. Eu fiz o projeto lá da reforma, da adaptação, é um estacionamento ali como que é? Na Cintra ali, né? E eu vivi muito essa coisa daquele início, né, dessa batalha, de um sonho e tal. E aí eu sei que depois você se afastou, né? E hoje eu sei que eles estão lá assim, ainda vivendo essa coisa, achando que só tem dificuldade. Eu acho que pelo menos o espetáculo gerou aí uma coisa muito legal, que foi o Galpão do Folias, a revista que era feita, com textos, né? Uma dessas coisas que só teatro de grupo faz, né? Então, é isso mesmo. O Sr. Rony fez o projeto de lá, porque em seguida a gente ganha tinha uma coisa que era um prêmio chamado, na verdade, chama prêmio porque era a forma de fomentar, né?
Prêmio Flávio Rangel, do Estado, do governo do Estado, que era para montar um espetáculo, né? E aí que a gente constitui o Folias mesmo, que a gente resolve, aí a gente vai fazer o Folias Felinianas, que é um texto do Maia, e aí tem um ajuntado lá de 3, 4 pessoas, a gente resolve pegar e enganar o Estado, ou seja, era um prêmio grande, muito dinheiro na época, eram 110 mil reais, então falou assim, nós vamos usar 20% disso para fazer o espetáculo e o resto nós vamos tentar investir numa infraestrutura. Então a gente vai atrás de ter alguma estrutura, né, para fazer aquilo. E aquilo precisava de um espaço com altura, porque tinha uns carros, tinha umas coisas altas assim, tinha uns carros, aquilo... Enfim, a gente precisava de um espaço tipo que tivesse pé direito como esse, né? E aí o Carlos Francisco, que vocês já devem ter visto um Bacurau ou qualquer coisa assim, ou mesmo nessa ópera agora que teve aí do Sérgio Carvalho, ele era um dos caras da estrutura, né? Eram uns 4, eu, ele, o Maia, a Renata, 4 não, 5, o Nani. E ele sai atrás de um espaço, e aí ele encontra um espaço que essa história é legal de conhecer assim, porque é um espaço, ele encontra um cara que, lá na região da Santa Cecília, que é de uma fundação chamada Conrado Wessel. Aí ele fala, era um cara que devia ter na época uns 80 anos, mas ele era presidente da fundação. Estou procurando um espaço para ensaiar isso assim, assim. A fundação era ligada, é ligada até hoje, a questão da arte, da cultura e tal. E outras coisas mais, Benemerência, SOS Mata Atlântica, Corpo de Bombeiros, é muito eclético aqui, continua a ser. E aí o cara pega e fala, leva ele para ver um espaço, eu falo, não, aqui não dá porque não tem altura e tal. Eu falo, então eu vou te levar para ver um outro espaço. É uma igreja evangélica que acabou de falir. E levou ele lá no espaço do Folias, que era um grande galpão vazado, não tinha absolutamente nada, e lá atrás tinha uma cruz. Então a gente brincava que é a primeira igreja que virou teatro no Brasil. E aí a gente, assim, não tinha um puto tostão, né? E aí o cara falou, não, primeiro o cara falou, eu presto aí para vocês ensaiar. A gente ficou ensaiando lá e o cara começou a ficar próximo da gente, falou assim, a gente não faz um teatro, eu ajudo vocês, eu posso entrar com engenharia civil, né? Engenharia civil e mão de obra, não sei o que, vocês entram com o resto. A gente foi atrás do Serrone, pelo amor de Deus, faz aí projeto, quer dizer, foi tudo na faixa, o Serrone fez um puta projeto, e o projeto ali tem um bulevar, que a gente nunca conseguiu fazer, que iria, fecharia a rua, iria do teatro até a igreja, né? Até a igreja, tinha os totens, desses totens de anunciar espetáculo, né? Os totens lá para anunciar o espetáculo de todo mundo, enfim. E eu me lembro que tinham tem 2 portas em cima, assim, do Folias, e que eu fiquei enchendo o saco do Serrone num negócio que eu vi, acho que em Praga, dos bonecos, que tinham os bonecos que a cada hora eles saem girando, manja, uma hora lá. Eu falei, pô, vamos fazer essa porra, eu nunca consegui fazer os bonecos girarem, mas enfim. E o Serrone fez o projeto inteiro e tal, e a gente ficou 2 anos ali para conseguir, e foi pedia ferro, pedia não sei o quê, para conseguir fazer a estrutura do Folias do jeito que é hoje, né? Desde aí não foi mexido. Ainda tinha outras coisas que o Serrone tinha projetado que a gente nunca conseguiu fazer, que era mexer no camarim, não sei se você lembra, lá atrás aquilo virava uma coisa de 2 andares e tal, mas enfim, a gente fez o essencial, fez o mezanino, fez o bar, fez aquela coisa toda, e está lá, né? Então, isso era utopia. Se você me chamar hoje em dia para fazer isso, eu falo assim,
Mesmo que eu tivesse 30 anos de vida, eu ia usar de outro jeito, entendeu? Porque é um pouco isso. O contrário da utopia é a distopia, né? Só que eu acho que a gente não vive nem a distopia, porque a distopia ainda tem como fantasma a utopia por trás. Mas eu acho que isso é uma coisa, aí é uma coisa geracional mesmo, uma coisa de falar, eu tenho saco, não tem nada a ver com vocês, né? Eu estou situando um pouco o que eu acho que é e o teatro que eu faço hoje, né? E de onde que vem essa coisa do Verazzi para cá. Não, então, só para a gente, se você fosse convidado hoje, por exemplo, para fazer esse espetáculo, né, nos dias de hoje, e eles fossem fazer a cenografia aí, com vocês, participar, né? O que você sugeriria? Claro que você não quer a carroça, mas alguma coisa há de ter. Então, assim, para eles terem um pouco um pseudo-caminho ou não sei se você faria, o que você podia dizer, né? De que forma isso podia caminhar? Não sei. Eu não sei, seu Rony, eu acho que a primeira coisa que eu faria seria devolver a pergunta para vocês, entendeu? Vocês conhecem o texto, conhecem a história, conhecem... O que vocês têm como imagem? O que vem como imagem para vocês? O que vocês proporiam? Desculpa, não estou te entendendo. Eu acho que quando eu li o texto, as coisas que eu mais imaginei foi em volta mais de iluminação do que de cenografia. Assim. Muito essa coisa da neblina, eu achei forte, a cena da neblina, a coisa das sombras também. Então eu fiquei focada mais em iluminação do que em grandes objetos cenográficos. Assim. Foi essa a impressão que eu tive. Você trabalharia mais com a ideia do espaço mesmo? É, um espaço feito de iluminação. Nada mais? Então, o nosso grupo está começando a trabalhar com isso, que foi justamente a coisa que mais nos chamou a atenção, a quantidade de como muda a cena, como isso tem que mudar rápido, como isso é um jogo, na verdade. O próprio nome me leva muito para isso. E pensando na coisa de jogo, a gente está brincando mesmo com um tabuleiro. Então, um tabuleiro completamente cênico, onde você tem lá, sei lá, um jogo de damas ou um jogo de xadrez, que eu posso levantar cada quadrado daquele, e isso pode virar uma floresta, isso pode virar a casa, o próprio tabuleiro, ele se espelha, ele pode virar e fazer a parte interna, módulos que podem entrar e os atuantes brincarem com essa composição, de que sim, verás que tudo é um jogo, no fim das contas. E ficar muito com essa ideia não só do jogo teatral, mas onde eu coloco em xeque essas verdades que até, tipo, a gente tem os arquétipos, claro, da comédia do arte, mas a grande dor dele do tipo, nossa, eu tenho que voltar para o que eu sou, mas no fim eu gosto do teatro, eu gosto do que eu vivi, que eles acabam casando, enfim, tudo isso. A gente está sintetizando bem isso como um jogo, pensando em jogo. E mais? Eu queria dizer também que assim, eu sugeri, né, que
por vocês estarem trabalhando no módulo personagem conflito, e esse texto foi sugerido pela Marici, até por isso, que vocês trabalhassem no palco de teatro italiano, que seria o Sesc Vila Mariana e tudo. Mas não obrigatoriamente deve ser isso, tá? Se vocês... Marco falou tanto da itinerância, do caminhar, da coisa da Idade Média. Então, também fiquem à vontade assim, para fazer, se quiser, na rua, num espaço alternativo que vocês encontrem e tudo. Eu falei muito de ser no palco de teatro italiano por causa do módulo. Assim como o pessoal da tarde e a performatividade, eles devem procurar um espaço de apropriação na cidade e tudo, que vai estar mais próximo da encenação que o Marco fez lá atrás. Então, vocês podem optar por isso, tá? Então... Fico pensando um pouco em cima do que vocês estão falando, e em cima dessa coisa do tempo que a gente está, que talvez se a gente mexesse com isso hoje em dia, eu acho que tem um elemento importante nesse verás que tudo é mentira, né? Que é esse ilusionismo da alienação que vai sendo criado e que a gente também cria para a gente. Quer dizer, como mexer com isso, entendeu? Eu não sei, concretamente eu não sei. Mas eu acho que esse é um dado forte, né? É um dado que talvez tenha a ver com essa coisa de fake news e tal. Eu não gosto muito dessas coisas, porque eu acho que eles esvaziam os conceitos, né? Mas se a gente pegar um pouco o que é a estrutura do trabalho da direita hoje, que é muito mais, digamos, corajoso do que o trabalho da esquerda, na minha opinião, se baseia no quê? Ele pega uma ideia que é verdadeira e transforma essa ideia verdadeira em alguma coisa que vai sofrendo um abalo até que ela vira uma mentira, né? Só que essa mentira se instala como verdade. Então, eu vou dar um exemplo. A ideia de liberdade é uma ideia muito cara, né, a qualquer pensamento progressista. É uma ideia que não sai da boca do Bolsonaro. A liberdade. Mas liberdade para quê? Liberdade para não tomar vacina, liberdade para se armar e matar o outro. É uma liberdade individual que não inclui a cidadania. Então, eu pego essa ideia de liberdade e transformo em outra coisa, né? Acho que dentro da peça também tem um pouco esse jogo, né, que talvez pudesse se estabelecer, não sei como, não sei de que jeito, mas estou falando mais como uma coisa que me preocuparia hoje em dia, porque tem os donos da companhia, enfim, como é que aquilo se estrutura, embora isso seja tudo uma comédia romântica e tal, mas como é que isso se estrutura, como é que isso cria alienação, como é que isso cria ilusão, como é que isso cria... E como é que a gente, enquanto artista, porque isso fala de artista, né, é reprodutor dessas ilusões e dessas ideias, né, à esquerda ou à direita, né? O que a gente... na verdade, a minha tentativa sempre em teatro foi muito mais trabalhar sobre coisas que angustiassem o coletivo onde eu estava inserido, e logicamente a mim, e que essa angústia produzisse de algum jeito alguma angústia em quem está vendo, né? Se essa angústia for legítima, né? Ou seja, eu acho que o teatro é o lugar onde você cria algum tipo de desequilíbrio entre quem está fazendo e quem está vendo, e não um lugar onde você vai para confirmar a sua crença, que eu acho que é muito o lugar do teatro hoje em dia, né? Então, eu me colocaria em questão com relação a essa obra, né, se eu a fizesse. Qual que é o lugar do artista aí? Porque eu acho que isso é fundamental. Sabe? E eu acho que isso tem a ver com o projeto inteiro, tem a ver com a cenografia, tem a ver com tudo, né? Como é que... né? Quer dizer, não teria a elegância do figurino do Serrone, do
Medina lá atrás, entendeu? Acho que era muito mais uma coisa que você não sabe direito o que é. Então. E talvez essa cenografia, essa ideia sua do jogo, essa ideia sua da luz, pudesse, de fato, esconder e revelar essas possibilidades daquilo que... Será que é isso? O que é isso? Perante o que nós estamos? Diante do que nós estamos? E qual é o nosso interesse em desvendar isso? Ou também em nos alienarmos em algum lugar de uma convicção que talvez não seja mais, sei lá, a missão do teatro. Né? Talvez tenha a ver com alguns pensadores que estão tentando um pouco formular isso. Não sei. Mas acho isso, acho que o importante ali seria a gente se colocar em questão, porque é uma obra que fala de gente que faz teatro. Então, qual que é o papel da gente hoje, dentro disso, imediato, e qual que é o papel? Se a gente se aliena e continua a alienar, ou se a gente tenta, de fato, mergulhar na angústia e tentar entender qual que é a nossa nisso aí. Não você. Bom, a gente fez lá atrás, acho que já era começo dos anos 80, eu fiz um espetáculo infanto-juvenil com o Marco, acho que era o Pequeno Planeta Perdido, né? E um espetáculo todo com uma cenografia, lua, foguete que subia, luzinhas e tal. Hoje você era um jovem diretor, sonhador, com produções e tal, e vejo no seu caminhar aí que talvez não tivesse lugar hoje mais, um espetáculo daquele, né? Eu não sei, eu acho que esse texto que ele está falando era um texto do Ziraldo, né? Que colocava um pouco essa ideia do um astronauta que tenta falar com a Terra e... Não sei, curiosamente, eu acho que poderia caber, entendeu? Porque o cara está tendo um olhar de fora daquilo que está e, de repente, fala assim, olha, sei lá, podia ser interessante isso, né? Mas é uma coisa que você está colocando aí que eu não sei. Tem um outro que a gente fez que era o História de Dois Amores, né? Que é o do Drummond, é um texto do Carlos Drummond de Andrade. Que é a história que eu acho que também é interessante, porque é a história de uma pulga e um elefante. E do amor impossível entre uma pulga e um elefante, entendeu? Então, eu acho que essas coisas são muito curiosas, né? Elas devolvem um pouco um outro lugar de sonho aí. Talvez seja interessante, não sei. E o Serrone fez uma puta cenografia que era tudo chão de espuma, assim, sabe? Forrado. E, de repente, a pulga aparecia de vários lugares debaixo do chão. E o elefante ia se desconstruindo, né? Isso. Então, mas você vê, é uma época, hoje, quase impossível você ver espetáculos infantis dessa forma. A gente era no Teatro Procópio Ferreira, e mesmo a gente tendo um espetáculo no Pequeno Planeta Perdido, tinha o Jô Soares lá, com uma cenografia que era da Daniela Thomas. E eu tinha que usar um pedaço, mas aí a gente se virava de um jeito e fazia cenografias, essa outra também. Né? Mas mudou muito, né? Hoje eu vejo que esse teatro infantil que se fazia naquela época, o Roberto Lage, Messene, você, Grupo Aldebaran, né? Como acabou essa fantasia, né? essa poesia toda. Aí é duro, viu? Ver. Eu acho que, na verdade, tudo ficando muito profissional demais, né? Essa ideia de... Não sei se isso contaminou tudo isso, sabe, de algum jeito. Eu estava vendo, por exemplo, que os teatros da prefeitura, a escola lá, eu trabalho no Célia Helena, né? A escola estava tentando alugar, eu estou fazendo uma formatura lá do técnico, estou tentando alugar um teatro, e vai fazer aqui, provavelmente no Parlapatões.
tentando conseguir um teatro e tal. E aí estava vendo que os teatros da prefeitura estão sendo alugados por tipo R$ 1.000 por dia, assim, um teatro como o Alfredo Mesquita, que nem eles querem. Manja? Então é assim, mas isso também é um pouco fruto da nossa omissão, entendeu? Bom, não estou cobrando nada de ninguém, nem de mim mesmo, mas às vezes eu falo assim, porra, como assim? O teatro público cobra R$ 1.000 de aluguel, quer dizer, além dele não ter, de fato, o projeto efetivo, ele ainda cobra da sociedade que quer dar sentido para aquilo. Né? Pode ser, falar assim, não, olha, para a escola eu cobro tanto. Agora, e as companhias, e os grupos? E o que está ocupando esses teatros? Como é que isso está se dando? Hoje não dá mais para ter um teatro contra a barbárie, né? Por exemplo. Pois, exato. A gente fez na época isso, começo dos anos 2000, a gente começa, não, enfim, né, porque o fomento é daí, o fomento nasce do Arte contra a Barbárie. A gente começa a fazer uma reunião, que era aqui no Arena, eu trabalhava no Arena, eu, Maia, Fernando Peixoto, a gente fazia umas reuniões que era uma meia dúzia, mas toda essa velha guarda aí, Tolentino, Sérgio Carvalho e tal, Gianni Rato, umas 10, 12 pessoas. A gente se reunia toda quarta-feira, e se reunia quarta-feira porque era dia de feijoada, então a gente saía da reunião e comia feijoada. E aí a gente ficava, era o governo Fernando Henrique, e era essa coisa da Rouanet, a gente discutia muito por que a gente não tinha, de fato, significado social enquanto teatro. E a primeira conclusão que a gente tirou dali é porque o teatro que a gente estava fazendo era uma merda. Aí depois a gente foi extrapolando isso, né? E chegou no Movimento Arte contra a Barbárie. E do Movimento Arte contra a Barbárie é que nasceu a Lei de Fomento ao Teatro, nasceu esse PROAC, que não chamava PROAC, chamava Fundo Estadual de Arte e Cultura, mas aí foi capado pelo Alckmin e virou PROAC. E, enfim. E algumas estruturas que São Paulo tem, que, por exemplo, Buenos Aires, que tem um puta teatro maravilhoso, com muito público, etc., né? Uma grande dramaturgia, grandes atores, atrizes, etc., não tem estrutura de grana que tem aqui. Então, de algum jeito, essa estrutura de grana teve uma contrapartida, acho que meio perversa, entendeu, Simone? De um pouco ficar nesse lugar, né? Porque hoje em dia, para ensaiar uma peça, por exemplo, com 3 pessoas, tem que dar nó em pingo d'água por causa da agenda delas, porque todo mundo tem que fazer muita coisa para sobreviver, né? E então isso tudo vai apertando tudo, ou então você tem que ter. O último projeto grande que eu fiz, que foi o Herende, né? Lá no Teatro do SESI, antes da pandemia, foi em 2019, né? Mas é o SESI, né? Então aí as pessoas, você chama as pessoas e diz, eu vou precisar trabalhar durante 2 meses com absoluta disponibilidade de tantas horas. Você pode? Não, eu vou fazer não sei o quê, não sei aonde, no Mato Grosso, não sei onde. Então não dá. Então, até você... Porque eu tenho 2 meses para fazer, e, enfim. Aí sim, aí você consegue. Você consegue porque você tem uma estrutura que pode pagar as pessoas e tal. Mas isso é raro, né? Isso é uma vez na vida, outra na morte. Raríssimo. Até o Sesc hoje. Até o Sesc. Compra os espetáculos, um valorzinho, você tem que produzir, fazer, e depois você começa a receber por mês. Exato. É complicado. Tem um projeto que é O Homem é um Homem, que é um projeto que está indo e tal, não sei o quê, que é uma adaptação do Homem é um Homem pela Cláudia Barral. Aí, há uns 2 meses atrás, eles chamaram o produtor e falaram assim, olha, tem um buraco aqui na agenda, vocês não querem ocupar? Quando que é? Daqui a 1 mês e meio. Muito obrigado. Como assim, entendeu? É tipo, fabrica aí um negócio aí, meu. Não funciona assim, né? E a gente acaba se pautando por isso, né? A gente acaba entrando na loucura. Então, não pode ser, né? Vira até piada. Depois, 1 mês
Mas eu até contei para eles, com relação a Henrique IV, né, que a gente começou a fazer isso antes da pandemia. Sim. Aí logo veio a pandemia. Aí tivemos que parar. Né? Aí tinha uma verba, uma coisa de luz aí, sei lá, e o SESC que tinha prometido e tal, então tinha até um dinheiro extra, né? Mas aí veio a pandemia, teve que parar e chegou perto de completar 2 anos, essa empresa que deu lá o dinheiro falou, olha, ou vocês vão usar ou vão devolver. Então o Gabriel fez lá o Proto Henrique e tal, para tentar usar um pouco, e fez um negócio assim. E aí passou o tempo, chegou comecinho de março, o SESC chama lá o Cláudio e fala, olha, a gente está voltando, tem a data de 28 de abril para vocês estrearem. E aí tudo aquilo que estava sendo visto e tal, a gente teve que mudar completamente, porque não tinha nem 2 meses para fazer. Né? Então, e o SESC, que a gente imagina que é uma instituição que tem um olhar para isso, que tem 15 teatros aqui na cidade de São Paulo e tal. Né? Então, a situação está realmente crítica, né? Crítica. Ou aí você vai fazer um musical que tem um pouco mais de dinheiro, eu estou fazendo uma peça que é o Grease, e aí, assim, é coisa para fazer em 1 mês, e eu vou lá, mostro o que é a cenografia, não apareço lá, não precisa, porque está tudo... e aí você faz, né? Porque a gente vive disso e tem que fazer e tal, mas você vê que o lado de um teatro mais experimental, mais alternativo, que realiza mais, são essas dificuldades todas. Ou você entra para fazer uma peça da Lília Cabral, você vai lá que não pode ter nada, tem que caber numa mala, né, para viajar. Sim. Ou um musical que é uma coisa totalmente já definida, é assim, 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 é realista, e atenda aqui as necessidades de cena, né? Que aí você faz e fala, pô, né? Então tá complicado. Eu não sei, por isso que fazer esse texto hoje, eu acho que é interessante discutir isso. E aí, para a gente, então, tentar fechar alguma questão mais com relação a esse trabalho que vocês vão fazer, a essa peça, que a gente possa ainda conversar, ou vamos ficar por aí, pensar e fazer para daqui 2 semanas? Eu acho que esse atrito que você está falando, que tem a ver um pouco com o que eu estou dizendo, só para também contribuir, que é isso. Você virou um modelo de produção industrial num lugar que não tem produção institucionalizada. Entendeu? A produção não está institucionalizada. Você não tem um teatro institucionalizado. Você tem uma coisa... Ou você tem um showbiz, tipo isso, a Broadway, não sei o quê e tal, que, enfim, em geral é importado de alguma coisa, como modelo, como não sei o quê. Não estou nem discutindo a qualidade, nem... Mas arte, enquanto instituição, isso não se constituiu, não chegou a se constituir. Né? É como o Brasil foi interrompido em 64, está interrompido, né, de uma sociedade, no mínimo trabalhista, não é uma sociedade socialista, é uma sociedade com estrutura trabalhista. Foi interrompido em 64, está interrompido desde então. Não tem nenhuma ilusão de que o projeto está aí, é o projeto dos milicos de 64. Se alguém tinha alguma ilusão, é só olhar o que está acontecendo, né? Então, como é que a gente lida com isso? Como é que esse bando de gente alternativa dessa peça, né, lida com uma coisa... Quando você se defronta com o modo de produção industrial de uma coisa que não chega a ser indústria, não chega a ser nada, não é nada. Não é nada, é só uma ilusão. Né? É tudo, de fato, fumaça aí. É muita fumaça, eu acho. Sabe? Então, é muita sombra, é muita fumaça, é muito... Porque não se constituiu.
né? E pelo contrário, piorou. Né? Porque eles usam isso para fazer disso uma coisa de produção industrial que não cabe, uma coisa que não cabe na outra. Manja, você enfiar uma roupa numa pessoa que não cabe a roupa. Pô. Figurino não cabe. Então isso pode ser uma ideia de figurino de cenário, inclusive. Você não caiba aqui dentro, pô. Entendeu? Essa porra não serve para mim. Quer dizer, que tipo de imagem produz a cenografia, o figurino? Eu acho que é isso que é um pouco que pode ajudar aí, porque ela tem uma expressão contundente, né, do ponto de vista ideológico. Bom, gente, então, ficamos por aqui. Vamos ver o que sai aí. Eu queria que vocês tentassem pensar um pouco antes de começar o experimento, né? Mas nenhum problema para a gente finalizar depois do experimento, tá? Aquilo que eu falei já, para mim, não é a data, não é a burocracia que manda, é vocês fazerem o exercício. E aí, então, a gente pode deixar para ver isso mais para frente, para a gente ver o exercício. Né? Não adianta querer correr e aí não tem o que mostrar. Entendeu? Eu prefiro que seja dessa forma. Bom, então é isso. Vamos. Hoje não é dia de feijoada, né? Mas a gente vai almoçar. E brigadão por você ter vindo aqui conversar um pouco com a gente. E vamos ver o que sai. De repente, quando tiver os projetinhos, se der, eu te aviso. Se você pudesse também ver aí o que saiu. São 4 grupos, né? Que temos aqui. São 4 grupos de 5 grupos de 4, 5 pessoas, estão trabalhando em conjunto e vão chegar aí espera uma maquetinha, né? Vamos ver se sai um carroção aí. Mais bem resolvido que esse aqui. Bom, gente, obrigado pela atenção.